Amém. A paz do Senhor Jesus a todos, né? A paz do Senhor Jesus para quem vai acompanhar a aula aí pelo Facebook. A paz do Senhor Jesus quem vai acompanhar a aula aí pelo Instagram, pelo YouTube. Amém. A paz do Senhor Jesus para quem está acompanhando pelo Meet, o Francisco, a Evanice. A paz do Senhor Jesus para quem vai acompanhar pelos áudios nos grupos do WhatsApp, né? A paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Hoje a gente vai falar sobre Isaías 44, tá? Isaías 44, então, eis que começa a surgir um nome, né? Deus, desde o capítulo 40, Deus está falando que esse povo vai ser resgatado da Babilônia, né? A gente lembra que a gente está neste momento da história do reino de Judá, em que há uma profecia lançada, né, sobre o período ali onde o rei Ezequias havia pecado, a gente lembra, né? Então Isaías vem a mando de Deus lançando uma profecia ali que as gerações futuras ali seriam levadas para a Babilônia e toda a riqueza, né, do reino de Judá seria levado para a Babilônia. E dentro desse contexto que a gente está agora, a gente lembra que do capítulo 40 até agora, Deus vem falando com o povo que vai estar lá na Babilônia cativo, tá? Então foi o que eu disse, quando a gente for estudar o capítulo 40 em diante, a gente tem que entender que essa mensagem não é para o povo do reinado de Ezequias, não é para a época de Ezequias. Essa mensagem está sendo dada para o povo da época de Daniel. Tá? Então, sempre que a gente for ler do capítulo 40 em diante, a gente tem que ter em mente que é uma mensagem para o povo que vai estar lá na Babilônia, tá? E o que é que vem acontecendo desde o capítulo 40? Desde o capítulo 40, Deus vem falando que esse povo não vai ficar para sempre na Babilônia, que Deus vai resgatá-los sim, que Deus vai levantar um homem e esse homem vai trazê-los assim como Deus fez lá no Egito, né? E a gente lembra que eu venho explicando que esse homem que Deus está falando é quem? É Ciro, né? Ciro, o rei persa lá, né? Ciro o Grande, que é quem vai destruir ali a Babilônia, tá bom? Vai matar ali Belsazar, vai destruir a Babilônia e vai conquistar ali o reino, tá? De Nabucodonosor. Então, é sobre ele que Deus está falando, sobre Ciro. E claro, a gente lembra que também isso aponta claramente para Jesus, né? Então, de imediato, Deus estava falando sobre Ciro, né? E para longo prazo ali, Deus estava falando sobre Jesus, tá? Então, a gente lembra disso. Eis que desde o capítulo 40, Deus fala, não, eu vou levantar um libertador para o meu povo, mas vocês precisam entender que eu sou Deus. Vocês ainda não têm entendido isso. Vocês têm ficado, vocês ficam adorando coisas que não são deuses. Vocês ficam construindo coisas com madeira, ficam construindo coisas com a mão de vocês e depois adorando, depois se dobrando para adorar e se esqueceram do que eu fiz. Eu sou o único Deus que vocês devem adorar porque eu sou o único que vai salvar vocês, tá? Então, desde o capítulo 40, Deus vem falando sobre isso. Que ele é o único Deus que ele deve ser, que é o único que deve ser adorado. Então, como que ele começa a fazer? A gente lembra, no capítulo 41, capítulo 42 ali, começa a ter um julgamento. Então, Deus começa a falar assim, olha, é o seguinte, eu vou provar que eu sou Deus. Então, agora, eu chamo pra cá os outros deuses, e eu quero que eles provem que eles também são deuses. Porque eu vou provar. Né? E começa isso no livro de Isaías, né? Então Deus convoca todos os outros deuses, como a gente viu nas aulas passadas, e Deus começa a expor as razões dele de por que ele é Deus, e ele começa a dar provas disso, tá? E então os outros deuses nada falam, nada fazem, e Deus falou, tá vendo? Eles não falam nada, eles não fazem nada, eles não são deuses, né? E começa esse embate aí de Deus para mostrar para esse povo que essas coisas que eles adoram não são deuses, não são nada, não vão servir de nada para eles e não vão salvar ele. O único Deus que os salvará é o Deus de Israel, né? É o Deus que se apresentou ali na sarça ardente. Não há outro Deus que salve eles, porque não há um outro Deus, nem antes nem depois dele. É isso que ele fala, não existe outro Deus além de mim, né? Então, no capítulo 40, começa essa saga de Deus de provar para o seu povo que é Deus. E Deus então começa a falar até que o povo é ingrato, né? Deus fala, caramba, eu abri o mar para vocês passarem, matei o exército do Egito, fiz grandes milagres lá no deserto, fiz tantos milagres e vocês são uns ingratos. Vocês deviam ser minha testemunha. Vocês deviam falar, vocês deviam ser a prova viva de que eu sou Deus. Vocês deviam falar, não, eu sou a prova de que Deus é Deus, porque ele fez tal coisa por mim. E vocês não são.
vocês estão adorando Baal, vocês estão adorando outros deuses, né? Então Deus está vindo nesse sentido, tá? Então a gente lembra que no capítulo 42, 43, Deus começa a falar sobre um homem que virá e resgatará esse povo da Babilônia. Então Deus fala, não se lembrem das coisas antigas, não fiquem se lembrando de que um dia eu abri o mar, não fiquem pensando que eu vou fazer a mesma coisa, porque eu vou fazer algo diferente dessa vez. Eu vou fazer algo novo. Eu vou fazer vocês serem libertos ainda dentro aí da Babilônia. Vai ser tudo resolvido aí dentro. Não vai ser igual ao Egito, que foi resolvido lá fora no mar. Não, vai ser resolvido aí dentro da Babilônia. Eu vou fazer algo extraordinário, algo novo, né? O que Deus estava falando ali, a gente estudou na aula passada? Sobre Ciro. E é isso que vai acontecer realmente, né? Quando Ciro vier e conquistar a Babilônia, né? Ciro, Dário, né? Eles viram amigos ali de Daniel, né? Eles começam a ter uma afeição ali por Daniel, né? Por Sadraque, Mesaque, Abednego, eles ficam uma certa afeição. E então, mais para frente, Ciro escreve uma lei, um decreto, ordenando que o povo judeu volte para Jerusalém e reconstrua o templo de Deus. E reconstrui os muros, reconstrua a cidade de Jerusalém. Ciro, lança um decreto permitindo que o povo volte a morar em Jerusalém. E é isso que Deus está falando. Que coisa extraordinária. Então Deus começa a falar sobre isso, a gente lembra, né? Deus fala, não fiquem esperando que eu vou fazer a mesma coisa que eu já fiz um dia, que eu vá repetir o que eu já fiz com vocês. Eu vou fazer algo novo, dessa vez eu vou fazer de um jeito diferente. Eu tô levantando, eu já chamei uma pessoa lá do Oriente, eu já chamei uma pessoa lá do Norte, né? Eu já expliquei para vocês isso, né? Aponta para Jesus, é claro, Jesus veio do Oriente, Jesus veio do Norte de Israel. Mas também aponta para Ciro, porque Ciro também veio do Oriente, Ciro também veio do Norte, né? Então, de imediato aponta para Ciro e ali, né, claro, estava apontando para quem, né? A mensagem completa se faz aonde? Em Jesus, né? Então, a gente lembra disso, tá? Então, agora, o que acontece no capítulo 44? Agora, no capítulo 44, Deus continua falando com esse povo e provando que ele é Deus. Deus continua provando que ele é Deus e que esses estatuetas, esses ídolos que são feitos não são deuses, tá? Então ele continua nessa saga. Então, para provar que ele é Deus, Deus fala, é o seguinte, eu já tô lançando profecias que vão se cumprir para provar para vocês que só eu sou Deus. Eu tô falando o seguinte, vocês vão ser levados para a Babilônia, tudo de importante, de riqueza, de ouro que tem aí em Jerusalém vai ser levado pela Babilônia, o templo e a cidade vão ser destruídas. Eu já estou falando que isso tudo vai acontecer. Mas também eu digo que a Pérsia vai vir e vai destruir a Babilônia. A gente lembra que Isaías vem falando isso, né? E quem é que vai ser usado por mim? Deus dá até o nome, Ciro. Então agora no capítulo 44, Deus dá até o nome, Ciro. O nome do homem que vai lá me obedecer para fazer justiça e libertar vocês é Ciro. E é Ciro realmente. E tudo isso, qual é o esforço de Deus em fazer tudo isso? É porque Deus quer se aparecer? Não. Deus lembra, Deus está querendo provar que ele é Deus. A questão é essa. Desde o capítulo 40, Deus está querendo provar que ele é Deus. Então, como que ele está tentando provar agora que ele é Deus para esse povo? Falando sobre coisas futuras. Coisas muito longe, que estão impossíveis de acontecer agora. A gente lembra que, para esse contexto que eles estão vivendo, a gente lembra que quem reinava nessa época era o Império da Assíria. Quem reinava nessa época que era forte era Senaqueribe, né? Então, gente, você virar um vassalo da Babilônia era algo impossível de se pensar nessa época. Babilônia não era ninguém, né? Então, o império ali daquela época que lançou-se essa profecia de Deus era a Assíria. Então, realmente, quando você ouvia isso, parecia impossível. Não, nada a ver. Como é que a Babilônia vai virar um império? Nunca. Né? Quem é império é a Síria. A Babilônia não vai virar aquela Babilônia, imagina, vai nada, né? E vai. E essa é a questão de Deus. Deus está querendo provar que ele é Deus. E ele fala, não, para vocês verem como eu sou Deus, eu estou falando sobre coisas futuras. Coisas que ainda vão acontecer e estão muito distantes. Para vocês verem como eu sou Deus. E eu agora... eu lanço um desafio, Deus diz, eu lanço um desafio que esses outros deuses que vocês adoram também venham falar sobre coisas futuras, para vocês verem o que vai se cumprir.
Se é o que eu digo ou se é o que eles dizem, né? E é nesse sentido, tá bom, gente? Que vem vindo o livro de Isaías. Então, por isso que Deus faz esse esforço de falar sobre Ciro. Por isso que Deus faz esse esforço de falar sobre a Babilônia. Porque Deus está falando, quando isso se cumprir, vocês terão a prova de que eu sou Deus. Porque eu estou falando disso séculos e séculos e séculos antes, né? E também sobre Jesus, porque é falar também sobre Jesus, né? Então vocês vão ver que quando se cumprir o que eu estou dizendo, vocês vão ter a certeza, realmente, ele é Deus. Tudo que ele disse se cumpriu. É nesse sentido que Deus está falando, tá? Então a gente lembra que Deus está falando com quem aqui? Deus está falando com o povo da época de Daniel, né? Porque quem é que vai testemunhar isso daqui que ele está dizendo? É o povo da época de Daniel. Né? O povo de antes parecia até impossível testemunhar isso aqui, né? Mas realmente isso vai acontecer, tá? Então a gente lembra 100 e poucos anos aí mais pra frente, eles vão ser levados pela Babilônia realmente. Mas, gente, parecia isso impossível, ainda vai passar 100 anos aqui, né? Outra geração. Então era realmente impossível isso acontecer, né? Aos olhos humanos, pela estratégia humana, pelo raciocínio humano, era impossível a Babilônia ser o que Deus está falando que ela vai ser aqui, tá? Então é nesse sentido que Deus vem vindo falar. Então agora eu vou orar e a gente vai estudar o capítulo 44 agora que a gente já tem esse contexto aí, entendimento aí de como que funciona o capítulo 44 do livro de Isaías, tá bom? Então eu vou orar e a gente começa o estudo, amém. Deus, obrigada, Pai, obrigada pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor, amém. Deus, purifica os meus lábios para que eu possa falar ao teu respeito, para que eu possa falar da tua lei a respeito de ti, Senhor. Porque eu não sou digna, Pai, não sou merecedora, Pai. Assim como Isaías um dia orou a Ti, o Senhor purificou a boca dele, Pai, para que ele pregasse sobre Ti. Que assim seja, meu Deus. Purifica a minha boca, meu Deus, para que eu possa trazer a Tua mensagem, falar a Teu respeito, Senhor, de uma forma genuína, de uma forma verdadeira, Deus. Amém. Que da minha boca saia somente a Tua verdade. Que o meu coração, meu Deus, seja como o Teu coração, Senhor. Amém, amém, amém. Me transforma verdadeiramente, meu Deus, para que então eu possa ser usada de uma forma, meu Deus, cheia de ousadia e intrepidez, em nome de Jesus, amém. Torna o meu falar ao teu respeito irresistível e apaixonante, Senhor, para que todo aquele que esteja me ouvindo falar acerca de ti não resista e se apaixone e se entregue por ti e que venha te buscar e te conhecer cada vez mais, Pai, em nome de Jesus, amém. Oh Deus, perdoa, Pai, perdoa os nossos pecados, Senhor, perdoa a nossa fraqueza, porque nós somos falhos, nós somos pecadores, nós reconhecemos a nossa condição de miserabilidade. O Senhor um dia disse que o pensar já é pecado, Pai, e nós reconhecemos a nossa fragilidade humana. Nos perdoa, Pai, nos ajuda a sermos melhores, Senhor, nos ajuda a sermos o que o Senhor nos chamou para ser, porque nós estamos muito distante ainda, Deus, de quem nós deveríamos ser. Então nos ensina, Pai, nos ensina os teus caminhos, endireita as nossas veredas, Pai, nos ensina a andar em retidão, a andar em obediência, Pai, porque tudo que nós queremos é contemplar a tua face, meu Deus, contemplar a tua glória. Senhor, nós queremos andar na tua presença, Pai, em nome de Jesus nos ajuda, Pai, nos conduza pela tua mão, nos leva pelas tuas águas tranquilas, Senhor. Oh, meu Deus, fala conosco com mansidão, estica para conosco a tua paciência, Senhor, porque nós precisamos dela. Deus, tem paciência para conosco, Pai, amém. Oh Deus, se tu vieres conosco, Senhor, nós nada temeremos. Ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, mal algum nós temeremos, porque o Senhor Deus é o nosso escudo. O Senhor Deus é o nosso socorro que está sempre presente. E nós te louvamos por isso, Deus. E debaixo das tuas asas nós descansamos, Senhor. E depositamos em ti toda a nossa esperança, Senhor, porque aquele que espera em ti jamais é frustrado. A tua palavra diz isso, Senhor, e é nisso que nós cremos, Pai. Amém. A tua palavra diz que os seus planos, Pai, não podem ser frustrados, Senhor. Amém. Glória a Deus por isso. Então vem, Deus, e cumpra todos os seus planos sobre nós. Oh, Deus, que venhamos a experimentar da tua vontade, Senhor, que venhamos a experimentar da tua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável. A tua palavra diz, meu Deus, para que possamos experimentar da tua vontade, é preciso que sejamos primeiro transformados, é preciso haver primeiro uma mudança de mente, uma transformação de mente, de atitude, para que então possamos experimentar a tua vontade em nossas vidas. Então nos ajuda, Deus. Transforma as nossas mentes, Deus. Transforma os nossos corações, nos dê um novo coração, Deus, amém.
Nos ensina, Pai, a retidão, a obediência. Nos ensina a tua palavra, o teu caminho, a tua verdade, Deus. Se revela a cada um de nós de uma forma muito clara, Deus, em nome de Jesus. Oh, Pai, perdoa todas as vezes, Senhor, que nós ficamos com pressa ao te ouvir, nós nos enfadamos de ouvir a tua voz. Nos perdoa, Deus. Que sejamos como aquele povo no tempo de Paulo, que sentava e ouvia Paulo falar a teu respeito mais de 6 horas e não queriam dormir, não queriam sair dali, Deus. Que sejamos como esse povo, cheios de sede de ti, meu Deus. Que venhamos a mergulhar cada vez mais em ti, que venhamos a buscar cada vez mais a ti, que venhamos a ler a tua palavra com alegria, que venhamos a ter a alegria de Davi, que saboreava, meu Deus. Ele, na época dele, só haviam 5 livros, Deus. Só havia o Pentateuco e esse homem saboreava a tua palavra. E ele dizia que a tua palavra era mais doce do que o mel. Que sejamos assim como Davi. Oh Deus, há tanto de ti agora, tanto mais palavras, há tão mais palavras, há tantos livros para nós saborearmos, Deus. Oh Senhor, que sejamos como Davi, que venhamos a ter prazer na leitura da tua palavra, que venhamos a ter prazer, meu Deus, em ouvir a tua voz, que venhamos a ter prazer nas tuas coisas, Senhor, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que a mesma disposição que nós tínhamos para com o mundo, nós devemos ter para ti, Deus, amém, que venhamos a ter essa compreensão, Senhor, para nos dispormos a ti, da mesma forma que um dia nós nos dispusemos para o mundo, Deus, amém. Deus, nos ajuda, porque a tua palavra diz que o Senhor é aquele que fortalece o cansado. Então nos ajuda, Deus, nos fortaleça, Pai, porque o Senhor um dia disse que o Senhor daria uma força que tornaria essa pessoa imbatível. Então que assim seja, Pai, em nome de Jesus, nos fortaleça, porque nós precisamos de ti. Oh Pai, obrigada pelo teu amor, pela tua glória, pela tua graça, que venhamos a experimentar da tua benignidade todos os dias das nossas vidas, Pai. Oh, nos ensina a contar os nossos dias, Deus. Oh, faça com que os nossos dias bons sejam maiores do que os nossos dias maus. Oh Deus, nos ensina os teus caminhos. Oh Deus, nos livra de todo o mal, que o Senhor coloque os seus anjos ao nosso redor para nos protegerem, Pai, em nome de Jesus, nos revista com a sua armadura, coloque em cada um de nós o seu capacete, para que nenhum mal nos atinja, que o Senhor continue nos dando a provisão de cada dia, Deus, obrigada, Senhor, que nada nos falte, que o Senhor supra todas as nossas necessidades, Senhor, obrigada, Deus, por ouvir o nosso clamor toda vez que nós clamamos a Ti, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, e o Senhor um dia disse que um coração quebrantado o Senhor não rejeitaria, e glória a Ti por isso, Deus, amém. Deus, que o Senhor venha falar conosco agora, que o Senhor venha, meu Deus, se revelar a cada um de nós e que venhamos a ter prazer na leitura da Tua Palavra e que ela venha, meu Deus, a morar em nossos corações e nos transformar, nos trazer a verdadeira transformação de mente, transformação de atitude, Senhor. Que a Sua Palavra venha, meu Deus, a nos convencer da Tua verdade, porque o Senhor é quem convence, Deus. Então que o Senhor venha, o Seu Espírito Santo venha nos convencer da Tua verdade. Amém. Deus, que o Senhor nos dê sabedoria para compreender a Tua Palavra, que o Senhor nos dê sabedoria para praticar a Tua Palavra, que o Senhor nos dê sabedoria para ser Cristo nessa terra, que o Senhor nos dê sabedoria para ser a Bíblia viva, que as pessoas lerão, Deus, amém, porque o Senhor um dia disse que todo aquele que lhe pedisse sabedoria o Senhor daria. Então, em nome de Jesus, nós pedimos, nos dê sabedoria, Senhor, em nome de Jesus, para compreender a Tua Palavra. Amém, Senhor, e para andarmos em fidelidade a ela. Amém. Deus, se alguém aqui, meu Deus, que está presente e renasceu em Cristo e ainda não recebeu do Teu Santo Espírito, Deus, nós oramos para que essa pessoa o receba agora, em nome de Jesus, porque a Tua Palavra diz que todo aquele que clamar para receber o Espírito Santo, o receberá. O Senhor um dia disse isso, que o Senhor não negaria o seu Santo Espírito a ninguém que o pedisse. Então, Deus, em nome de Jesus, nós clamamos. Se alguém aqui, meu Deus, renasceu e a casa está vazia, que o seu Espírito Santo venha sobre essa pessoa, em nome de Jesus, e a transforme através do fruto dele, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Amém, amém, a paz Maria, amém, Evanice, Francisco, amém. Gente, deixa eu só beber uma aguinha, peraí. A paz, minha amiga, eu tô bem, ainda tô só o pó, mas eu tô bem, graças a Deus. Tô bem cansada.
Eu tô só pó, mas tô bem. Eu tô pensando, então, menina, eu tô pensando em nem dar aula amanhã, porque sábado ficou marcado a cirurgia, a microcirurgia, e eu tô muito cansada. Já faz uns 15. Nossa, eu tô muito. Imagina, faz 15 dias já, né? E eu tô muito exausta, tomando injeção nesses 15 dias, menina, eu tô muito cansada. Aí amanhã eu tô pensando em descansar, porque sábado, 7 e pouca da manhã, é a microcirurgia, né? Tá agendada. Então eu tô pensando em descansar amanhã. Mas eu tô bem, Deus tem sustentado, glória a Deus, né? Amém. Mas amém. Amém, em nome de Jesus. Amém, minha amiga. Amém. Obrigada pelo carinho de sempre aí, viu? E continua aí orando, amém, em nome de Jesus, porque eu creio aí que eu ainda vou trazer aqui meu milagre, ainda vou trazer a prova do meu milagre aqui, amém. Eu creio, em nome de Jesus. Amém, eu creio. Sim, Aí, tipo assim, é como se o príncipe selecionasse o que mais precisa. Tipo isso. sim. Eu botei o pé no monte para dar a primeira volta para a primeira pessoa que veio em meu coração. Eu falei, amém, Jesus. Amém. Amém. Amém, minha Falei, amiga. glória a Deus. Amém, glória a Deus. Obrigada por ter orado por mim, viu? Deus te abençoe imensamente, amém. Amém, amém, amém. Estamos aqui para orar um pelos outros, né? Amém. Glória a Deus. Amém. Muito obrigada, minha amiga, pelo carinho de sempre. Aí Deus te abençoe imensamente, viu? Amém. 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 A paz, Elizabeth. Elizabeth entrou. Glória a Deus. Amém. Amém, gente. Glória a Deus. Amém. Gente, antes de vocês entrarem, a Elizabeth e a Maria Oliveira, eu fiz um resumão agora bem legal, viu? Vocês perderam. Se vocês puderem depois no final da aula voltar o comecinho, antes da oração, nossa, gente, eu fiz um resumo muito bom e é muito importante, viu? Aí, se vocês puderem voltar, tá bom? Porque é muito importante para vocês entenderem o capítulo que eu falei, o resumo do início, tá? Antes da oração, tá? É curtinho, mas ali aquele trecho que eu falei antes da oração é muito importante para compreender aqui o livro de Isaías do capítulo 40 em diante, tá bom? Então, é só para avisar, se vocês puderem depois voltar, tá? Para antes da oração, quando eu começo a explicar a aula, tem coisa muito importante ali que era bom vocês ouvirem, tá bom? Que não vai dar pra eu ficar repetindo agora, mas se vocês puderem pegar, é Não. muito importante o que eu falei. Aí eu entro sim. Geralmente eu entro, porque eu não estou conseguindo pegar a aula do começo, né? Devido ao horário, né? Aí eu sempre, aí depois da aula eu sempre vou procurar no canal para me Amém. pegar o início da aula. Amém, glória a Deus. Amém, amém, glória a Deus, amém, amém. Gente, então agora eu vou começar a aula de hoje, viu? Lembrando que eu já dei aí, né, aquela explicação aí no início, antes da oração, né? E quem não viu a explicação é bom voltar e ver, viu? Porque a gente explica bem aqui pra gente conseguir entender, tá? Então agora eu vou pra leitura. No capítulo 44 do livro de Isaías, versículo 1 diz assim: E agora ouve, Jacó, meu servo, Israel a quem escolhi. A gente lembra, Deus está falando com quem? Com o povo na época de Daniel, tá? Então foi o que eu disse, aquela explicação no início da aula é fundamental para a gente entender. Deus está provando que ele é Deus, né? Ele está provando que ele é Deus fazendo como? Fazendo uma previsão super futura, um negócio que está muito longe ainda de acontecer, tá? Então agora Deus está falando, ó, vocês aí, povo de Israel, escutem o que eu vou dizer, né? Então aqui no versículo 2, Deus começa a falar: Assim diz Deus, aquele que fez vocês, aquele que modelou vocês desde o ventre da mãe de vocês. É assim que ele está falando com vocês. O Deus que sempre socorre vocês, porque quando vocês pedem socorro, não é outro Deus que vem socorrer vocês, é o Deus de vocês, é o Deus lá da sarça ardente. Não tenham medo, meu povo, né? Jacó, meu servo. Não tenham medo, né? Jesurum, a quem escolhi, né? Jesurum no hebraico significa justo, amado, né? A gente lembra na aula passada, quando a gente falou, uau, que incrível, né? Deus falava que ele olhava para Israel com ternura, apesar de Israel ser pecador.
porque Deus o escolheu. Então, por amor a ele mesmo, a Deus mesmo, ele cuidava do povo dele, né? E ele esticava a paciência dele, por amor a ele mesmo. E agora vem nesse sentido, né? Por essa aliança, por eles serem quem ele escolheu, né? Isso faz com que eles sejam muito amados, porque Deus os escolheu. Então, aqui no versículo 3, Deus, lembra que Deus vem provando que ele é Deus, como eu disse antes da oração? Deus vem provando que ele é Deus. Então, ele vem lançando profecias muito futuras, muito longe, que pareciam ser impossíveis, né? Para que quando elas se cumpram, todo mundo tenha certeza de que ele é Deus. Ele falou que ia acontecer. Então, aconteceu, ele é Deus. Então, no versículo 3, Deus diz, escutem bem o que eu vou dizer. Vocês, reino de Israel, porque eu vou ainda derramar água sobre todo o solo sedento. Então aqui Deus está dizendo, né? Imagina aquela cena onde tem aquela terra que está até rachada, né? Tá tão seca, mas tão seca que está até rachada. Então Deus lança sobre essa terra seca aquela chuva abundante que ela fica bem encharcada ali, né? E sacia toda a sede daquela terra. Você não vê mais ali aqueles risquinhos, aquelas falhas que tinha com a da sede, né? Que ela vai rachando. Você não vê mais essas rachaduras. Ela se tornou uniforme, porque há muita água. A água tá até além, né? Saciou toda a sede dela e ela tá totalmente irrigada. E Deus tá falando que vai fazer isso. Deus tá falando, olha, escutem bem o que eu vou dizer agora, povo de Israel. Porque um dia eu ainda vou derramar água sobre o solo sedento. Deus aqui não estava falando de terra, né? A gente lembra que desde os capítulos anteriores, Deus está falando de quem? Deus está falando da humanidade. Deus está falando, nossa, esse povo não entende, esse povo não vê, até o meu próprio povo, né? Não entende que sou eu que sacio, né, a sede deles, o que eles têm sede eu posso saciar, o que eles precisam eu que tenho para dar, né? E é nesse sentido que Deus está falando aqui. Um dia eu vou derramar a água sobre todo o solo sedento. Não vai mais ter rachadura, vai ficar totalmente bom, hidratado, né? Vai ser totalmente hidratado. Me lembra bastante também aquele poema de Davi, né? Aquele salmo de Davi. É tão lindo, né? Que Davi fala, como a corça anseia por água, né? Assim eu preciso de ti. E eu expliquei isso para vocês, né? A corça, ela não só anseia por água, ela depende da água. A corça, ela é um animal que ele precisa muito de água, muito mesmo. Se ele não beber água, ele chega a morrer de desidratação. Ele começa a ficar muito seco, muito fraco, né? E morre sem água. Então ele precisa muito de água, muito. A água é muito importante para a corça, né? Então, e Davi diz isso. Eu sou como a corça e o Senhor é a minha água, né? É nesse sentido. E aí está sendo dito aqui no versículo 3. Aí aqui Deus diz, e eu vou fazer com que hajam correntes de água sobre a terra seca. Aquilo que antes era uma terra seca, agora será um rio transbordante. Uau! Né? Lembra bastante Jesus conversando com a samaritana no poço. É nesse sentido. Nesse sentido. Que Jesus fala, porque Jesus fala, você pode me dar um pouco de água? Ela fica meio mal-humorada, né? Aí ele fala, se você soubesse quem eu sou, você que me pediria água. E ela fala, mas que água que você vai me dar? Você não tem nem balde nenhum, você não tá com nenhum vaso na mão para pegar água para mim? Ele, não, mas não é essa água aqui que eu tô falando. É outra água. Ela, e de onde que é? Ele, é uma água muito mais valiosa, né? Uma água que você vai beber e nunca mais você vai ter sede. Nunca mais você vai necessitar de beber água de novo. Porque aqui você bebe essa água e depois você precisa voltar para beber mais. Mas a minha água você não precisa voltar para beber mais, você fica saciado, né? É nesse nível que está sendo falado aqui. Aí aqui continua, né? Aqui continua falando. A paz, Daniel. Aqui continua falando. E Deus fala, um dia eu ainda vou derramar o meu espírito sobre a humanidade.
Lembra? Deus está querendo provar que ele é Deus. Então Deus está lançando profecias futuras para que quando essas profecias se cumpram, todos saibam que ele é Deus. Porque ele está falando, olha, eu estou dando prova que eu sou Deus. Agora eu chamo os outros deuses para eles darem prova que eles são deuses também. Eu estou dando prova que eu sou Deus. Eu estou falando sobre coisas que vão acontecer. E quando acontecerem, está muito longe. É impossível de se ver o que eu estou falando agora. Mas quando acontecer, vocês verão que eu sou Deus. Vocês vão ter certeza. Isso é a prova de que eu sou Deus. E só não há outro. Só eu sou Deus e não há outro além de mim, né? Nesse sentido. Então aqui Deus fala, vai ter um dia em que eu vou derramar o meu espírito sobre vocês. Uau. Uau. Isso era impossível, gente, deles entenderem isso aqui. Ainda mais o povo judeu, que tinha um pouco mais de noção, né, sobre isso. Por quê? Era algo impossível de se ver o homem recebendo o Espírito de Deus. Eles tinham essa consciência. Gente, até para você chegar perto do tabernáculo de Deus, era necessário você cumprir alguns requisitos. Senão você não era digno de chegar perto do tabernáculo de Deus. Você não podia chegar perto do templo de Deus. Lembra? Então tinha alguns requisitos. Você não podia estar impuro, né? Tinha várias coisas que você não podia, senão você não podia chegar, você não podia estar na presença de Deus, né? E havia uma série de rituais ali, né? E o homem não tinha o Espírito de Deus. O único que chegou um pouco mais perto disso daqui foi Moisés, que a gente lembra que falava com Deus ali face a face. Mas agora você ter o próprio Deus dentro de você, se você precisava fazer uma limpeza espiritual tremenda dentro do templo para que Deus habitasse, entre aspas, né? A gente lembra que Deus não habitava ali, mas para que aquilo fosse considerado, né, realmente como a presença de Deus, precisava haver um ritual de purificação tremendo. A pessoa, quando ia, né, chegar à presença de Deus, ela tinha que fazer um ritual de purificação. A gente lembra que isso acontecia com os sacerdotes, os levitas, tudo. Eles tinham que fazer rituais de purificação, né? Imagina Deus falar, não, vai chegar um tempo em que eu vou morar dentro de vocês. Como assim isso? Isso era impossível de se ver, né? Mas é isso que Deus está falando aqui, não vai acontecer. E quando acontecer, vocês vão ver que eu sou Deus. E eu colocarei a minha bênção sobre os seus descendentes. A descendência de vocês, Israel, vai ser abençoada. Versículo 4. E eles vão brotar por entre a erva. Eles vão crescer, vão brotar, né? Mas não é entre os espinhos que vão ser abafados e vão morrer. Não é entre ali a erva daninha que vai ser deteriorada. Não, é entre a erva. Ele vai crescer de forma abundante. Tá falando sobre os gentios aqui, né? Então, vai crescer de uma forma abundante. A descendência de Israel vai crescer de uma forma extraordinária. Então, imagina se ouvir isso, né, nessa época. E eles ouvindo isso e Deus provando que é Deus. Então, aqui diz, como os salgueiros junto às correntes de água, assim serão a descendência de vocês. Então, neste dia, as pessoas dirão assim. Lembra? Ele falou que a descendência vai ser muito grande, que vai brotar, vai ter um monte, né? Vai ser muita descendência. E essa descendência vai dizer assim nesse dia: eu sou de Deus. As pessoas vão dizer, aquele que se chamará pelo nome de Jacó, né? Eu sou de Deus, aquele se chamará pelo nome de Jacó, enquanto aquele outro escreverá na sua mão, a Deus, e receberá o nome de Israel. Aqui Deus está falando, nesse dia, quando eu fizer tudo isso, todo mundo vai falar que é meu. Eles vão dizer, eu sou de Deus, vão escrever na mão, eu pertenço a Deus, eu sou de Deus. Eles vão ser chamados pelo nome de Jacó. Eles vão ser chamados pelo nome de Israel. Eles serão chamados pelo meu nome, nome de Deus. A gente lembra, né, que Jesus diz isso, que em Jesus nós somos descendentes de Abraão. Lembra? Deus falou para Abraão, você vai ter uma descendência numerosa, incontável. Assim como não se pode contar as estrelas do céu, nem a areia do mar, assim será a sua descendência. Nós somos descendentes de Abraão. Nós somos descendentes de Jacó, né? E é isso que Deus está falando aqui. Vai ter um número muito grande. Hoje em dia, né, vocês estão aí com Baal, com não sei o que, estão perdidos.
Vocês estão cegos e surdos e não entendem o que eu digo. Mas haverá um dia que vocês vão se chamar pelo meu nome. Vocês vão escrever na mão, eu pertenço a Deus. Então aqui no versículo 6, Deus diz: assim diz Deus, o Rei de Israel, o Deus dos exércitos, o Redentor de vocês. Eu sou o primeiro e eu sou o último. E fora de mim não tem outro Deus, só eu sou Deus. Lembra, Deus está provando que ele é Deus, né? Então, ele está nesse embate com os outros deuses, tá? E ele está provando para o povo, né, da Babilônia que não compensa eles seguirem, né, os deuses da Babilônia, não, eles têm que continuar com o Deus deles, mesmo lá no cativeiro, porque Deus vai vir buscá-los, né, nesse sentido. Mesmo ali na situação difícil, permaneça com Deus, que Deus vai vir te buscar, nesse sentido. No versículo 7, Deus diz: quem há no mundo que seja como eu? Qual Deus que é como eu? Então Deus diz: pois se há algum, então que ele venha à minha presença. Que ele venha, que ele apresente as razões dele para ele dizer que ele é Deus e que ele prove que ele é Deus. Aí então Deus diz aqui: quem foi que disse para vocês tudo o que ia acontecer? E já aconteceu. E está falando coisas que ainda acontecerão. Quem foi? Já houve alguém que desde o princípio, já houve alguém que desde o início sabia o que ia acontecer no futuro? Só eu. Desde lá de Adão e Eva eu já falei o que ia acontecer no futuro. E qual outro fez isso? Qual outro falou de coisas futuras além de mim? De coisas tão longínquas além de mim? Então no versículo 8, Deus diz: meu povo, né? Ele está falando com o povo dele que está lá no cativeiro babilônico, né? A gente lembra. Mas aqui é Isaías realmente falando no tempo de Ezequias, mas por uma mensagem para o povo lá de Daniel, né? Meu povo, não tenham medo. Não fiquem preocupados. Não é verdade que desde o início eu sempre falei para vocês o que ia acontecer? Eu nunca omiti nada de vocês. Eu sempre contei a verdade. E vocês são as minhas testemunhas de que isso é verdade. Vocês são prova disso. Vocês podem provar isso. Vocês podem falar: não, é verdade, Deus sempre falou. Vocês são testemunhas. Então eu pergunto para vocês, Deus diz: será que existe outro Deus além de mim? E Deus mesmo responde, né? É uma pergunta retórica. Deus mesmo fala: não, não existe outro Deus além de mim. Não existe outro protetor além de mim. E Deus diz: eu não conheço nenhum. Então no versículo 9 diz: os que modelam ídolos nada são. As suas obras preciosas não lhes trazem nenhum proveito. Elas são as suas testemunhas. Elas que nada veem e nada sabem, para a sua própria vergonha. Deus está falando: essas pessoas que ficam trabalhando, fazendo ídolos de madeira, essas pessoas que ficam fazendo imagens, elas não são nada. As pessoas, Deus não está falando da imagem, Deus está falando das pessoas. Está falando: essas pessoas não são ninguém, não são nada. Não valem nada, nesse sentido, né? Que Deus está falando: essas pessoas não valem nada para estar fazendo isso. Ficar construindo Deus com a própria mão. Não valem nada essas pessoas. Então aqui diz: as suas obras preciosas não lhes trazem nenhum proveito, né? Tá falando essas obras tão preciosas que eles julgam ao ponto deles dobrarem o joelho e orar para elas, né? A pessoa pegou aqui um martelo, acabou de fazer uma imagem aqui, depois pega essa imagem que ele acabou de fazer e se dobra ela e começa a orar para ela, né? Essas imagens aí que são tão preciosas para vocês não servem para nada. Não vão ajudar vocês em nada. E elas são as testemunhas de vocês. As minhas testemunhas são vivas. As testemunhas de vocês, elas não vêm e elas não falam, elas não sabem de nada. E isso é para vergonha de vocês mesmos. Quando vocês precisarem chamar para a testemunha de vocês, o seu Deus, você vai ficar envergonhado, porque ele não fala.
Eu já falei sobre isso, né? A Bíblia diz que quando Jesus vier, né? Hoje Jesus está sentado à direita do Pai como nosso advogado, né? Então, ele está lá em cima como nosso advogado. Então, ele intercede por nós junto ao Pai, né? Então, hoje é assim. Mas quando Jesus voltar, ele não vai voltar como advogado. A Bíblia diz que ele vai voltar como juiz. E a Bíblia diz que quando ele voltar como juiz, eu vou ter uma testemunha para eu não ser morta. Quem é minha testemunha? O Espírito Santo. A Bíblia diz isso, que o Espírito Santo vai ser a minha testemunha no julgamento, de que eu sou de Deus. E é isso que Deus está falando aqui. Qual é a testemunha deles? Um bloco de madeira, que não fala nada, que não vê nada, que não sabe de nada. Ou seja, ele não tem testemunha nenhuma. Então, o julgamento deles vai ser mau, vai ser ruim, né? É nesse sentido. E no versículo 10 diz assim: quem fabrica um Deus e funde um ídolo, para que essa pessoa faz isso? Se isso de nada vai lhe servir. Deus está falando no versículo 10. Para que ela fabrica um Deus, ela fabrica um ídolo que nada serve para ela, de nada adianta? Para quê? Aí então no versículo 11 diz: com certeza, todos os devotos desse negócio, dessa imagem, né, disso que foi feito, vão ser envergonhados. Bem como todos os que os fizeram. Não são só os que se dobraram, mas são também os que fizeram, ainda que não se dobrassem. Mas os que fizeram aqueles deuses ali também, aqueles ídolos ali também. E aqui diz, bem como seus artífices, que não passam de seres humanos, né? Então, poxa, bem como os artífices também vão ser julgados por Deus. Porque eles se disseram que fez um Deus, só que eles são humanos. Como que um humano pode fazer um Deus? Só um Deus faz um Deus. Eu até falo, né? Aquela coisa, por exemplo, cachorrinho tem o quê? Cachorrinho. Né? Elefante tem o quê? Elefante. Peixe tem o quê? Peixinho. Deus tem o quê? Deus. Homem tem o quê? Homem. Humano tem humano, né? Aí um humano vai fazer um Deus? Como que um humano vai fazer um Deus? Não faz. Só Deus faz um Deus. E é isso que Deus está falando aqui. Eu vou também envergonhar aqueles que fabricaram esses ídolos, porque eles são só humanos. Como que estão fabricando Deus se eles são só humanos? Então aqui diz, reúnam-se todos eles e apresentem-se. Todos eles se encherão de espanto e de vergonha. Então vocês que adoram essas imagens, essas estatuetas, venham. Vocês que fizeram essas estatuetas, venham e tragam essas estatuetas. E fiquem todos aqui reunidos, se apresentem a mim. E vocês vão ficar mortos de vergonha. Vocês vão ficar espantados quando perceberem que isso não faz nada por vocês. Aí então no versículo 12, Deus diz: o ferreiro vai lá fazer um machado no fogo. Ele vai lá, trabalha com ferro, tudo para fazer um machado no fogo. Depois ele começa a trabalhar o martelo e faz tudo isso com a força do braço dele. Aí então ele se cansa de tanto trabalhar e fica sem força. E ele fica muito cansado porque ele não bebeu nenhuma água, não fez nada. Aí então, no versículo 13 diz, o carpinteiro vai lá trabalhar com a madeira. Aí ele vai e faz com a mão dele uma imagem com giz, trabalha aquela imagem, faz ali um relevo, desenha com compasso, aí dá para aquela madeira uma forma humana, aí dá para aquela madeira a beleza de um ser humano, para que essa coisa que ele fez more dentro de uma casa a fim de protegê-la. Aí no versículo 14, Deus diz, como que pode? A pessoa vai lá, corta madeira, pega entre as melhores madeiras que ela pode achar ali. Ela quer escolher as melhores porque ela quer fazer um Deus forte, então ela vai pegar as melhores madeiras, Deus está dizendo no versículo 14. Aí no versículo 15 diz, né, que eles vão e fazem o quê? É muita madeira que eles pegaram. Então eles vão dividir.
Eles vão falar, não, vamos fazer o seguinte, com essa metade aqui, vamos fazer uma fogueira pra gente se aquecer. Vamos fazer uma fogueira pra gente fazer comida. E esse restante vão fazer um Deus pra gente. E aí está falando aqui no versículo 15. Aí eles vão e pegam metade dessa madeira para queimar. E ele mesmo tomou dele para aquecer-se, né? E a pessoa mesmo que pegou daquela madeira para se aquecer, para ter uma utilidade para si mesma, não vale nada, era só para tacar fogo, né? Então essa pessoa vai e põe fogo também naquela restante de madeira ali para fazer lenha, para assar pães. E com o restante da madeira que sobrou, ele vai e faz um Deus. E vai e dobra o joelho para esse Deus. E se prostra diante desse Deus. Aí no versículo 16, Deus diz, uma metade ele queimou no fogo. Ele fez um assado com a metade, ele comeu ali o pão até saciar-se. Ele viu o fogo queimando aquela lenha. Enquanto ele viu o fogo queimando aquela lenha, ele disse, ai que delícia, estou me esquentando, tá muito frio hoje, esse fogo tá me aquecendo. Essa fogueira aí tá me aquecendo. Aí então ele vai e pega o restante da madeira igual aquela que ele tá queimando e ele faz um Deus. E ele se prostra diante dele e adora ele e começa a orar por ele. Começa a dizer para essa coisa, essa madeira, essa lenha, ele começa a dizer, me salva, porque você é o meu Deus. Aí no versículo 18 Deus diz, eles não sabem de nada e não entendem nada. Ele não está falando dos deuses, Deus está falando das pessoas. Deus está falando que essas pessoas que fazem isso não sabem de nada, não entendem nada, porque elas estão cegas. Os olhos delas são incapazes de ver e o coração delas não tem compreensão. Elas não conseguem compreender com o coração delas que aquilo que elas estão fazendo não tem lógica. Eles não têm esse raciocínio, não conseguem raciocinar dessa forma. Que é um papel, né? Você vai e pega um papel, escreve num papel, depois você vai lá adorar um papel, uma imagem num papel, né? A pessoa não consegue ter essa consciência. Com aquele mesmo papel eu rasguei, escrevi um... Então aqui no versículo 19 Deus diz, nenhum deles, nenhuma dessas pessoas tem conhecimento ou mesmo inteligência para dizer para si mesmo, poxa, a metade dessa madeira eu queimei no fogo, caramba. Eu assei pão, eu assei carne e comi sobre a lenha. E com o resto eu fiz uma coisa abominável e eu estou me prostrando diante de um pedaço de lenha, diante de um pedaço de madeira. Nenhum deles consegue chegar a esse raciocínio. Aí então no versículo 20 diz, aquele que se apacenta de cinzas, o seu coração é ludibriado, o desencaminha, né? Aquele que se apacenta de cinzas é o quê? É como se a pessoa tivesse com fome. A pessoa está com muita fome, muita fome, muita fome, aí a pessoa come cinzas. É isso que está sendo falado aqui. Então, em vez dela comer comida, em vez dela comer pão, vai comer cinzas. O coração dela é enganado. Porque ela vai falar, não, eu tô comendo, vou ficar satisfeito, tal. Mas não, ela está sendo ludibriada. Ela está indo por um caminho que não é bom, porque ela vai morrer. Isso não vai ser bom para ela. Vai causar um mal para ela ficar comendo isso. E é isso que Deus está falando, nesse sentido. Como se eles estivessem fazendo a mesma coisa que essa pessoa está fazendo. É nesse sentido que Deus está falando. É como se fosse alguém que estivesse com muita fome. E em vez de comer a comida que tem um pão aqui, ele prefere comer as cinzas. E ele achando que tá tudo certo comer aquelas cinzas, né? Mas é que diz, o coração dessa pessoa tá ludibriado, é enganado. E a verdade é que o que ela está fazendo está encaminhando ela para um lugar ruim. E ela não percebe, né? Ela está indo para a morte. Ela vai morrer com esse negócio de cinzas, comendo cinzas. E aqui diz, e essa pessoa não consegue salvar a vida dela, porque ela não é capaz de dizer para si mesma que aquilo que ela tem na mão dela e que ela está adorando é apenas uma mentira. Ela não consegue chegar a essa conclusão. Aí no versículo 21 diz, lembra de tudo isso que eu estou falando para vocês, Israel. Porque vocês são meus servos. Se lembrem de tudo que eu estou orientando aqui. Porque eu fui que criei vocês.
e eu não vou me esquecer de vocês. Versículo 22 diz, eu dissipei as transgressões de vocês como se fosse uma névoa. Eu espalhei as transgressões de vocês para não retribuir segundo aquilo que vocês merecem. Eu esqueci dos pecados de vocês. Eu perdoei vocês. Então voltem para mim. Que bonito, né? Aí Deus está falando, a gente lembra, Deus está falando com quem? Lá o povo de Daniel, tá? É lá o povo de Daniel. Aí Deus está falando, voltem para mim. Né? A gente vai ver que assim, quando eles forem voltar, a gente vai ver isso no livro de Esther. Quando eles forem voltar, né? Vai ter voltado já uma primeira remessa, né? O livro de Esther se passa entre uma remessa de pessoas que voltam para Jerusalém e a outra, né? São duas caravanas que vão, né? Tem uma caravana que vai lá para Jerusalém para reconstruir e depois vai outra. E o livro de Esther se passa no meio. O que acontece? Nesse meio tempo, gente, o povo não quer voltar para Jerusalém. O povo quer ficar na Babilônia. O povo não quer voltar, não. O povo fala, não, vou ficar aqui na Babilônia, não quero voltar, não. Aí é que acontece o livro de Esther. Aí depois que eles quase foram mortos lá na Babilônia, né, por causa de Amã, aí eles voltam. E é isso que Deus está falando aqui. Volta-te para mim. Voltem para mim. Porque eu já perdoei vocês. Aí no versículo 23 diz, exultai, ó céus, porque Deus o fez. Gritem de alegria, os céus, porque Deus fez isso. A paz, Luciene. Luciene, eu deixei o link do WhatsApp na outra aula, tá? Eu vi que você pediu para eu te colocar no grupo, né? Eu deixei o link lá do grupo, tá bom? Deus abençoe, amém. Aí aqui diz, né? Porque Deus fez isso. Então, gritem de alegria. Erguei altos gritos, ó profundezas da terra. Deem gritos de alegria, ó montes e florestas, e todas as árvores que se encontram nessa terra. Porque Deus resgatou Jacó. E Deus recebeu a glória que é dele em Israel. Aí no versículo 24 diz, assim diz Deus, o Redentor de vocês, Israel. Aquele que fez de vocês desde lá do ventre da mãe de vocês. Deus diz assim, eu, Deus, fiz tudo. Eu sozinho estendi os céus, firmei a terra, fiz tudo o que aqui há. Com razão, quem é que estava comigo quando eu fiz tudo isso? Né? A gente lembra que a Bíblia diz, né? No começo fala, nós fizemos, né? No sentido realmente de que Deus com alguém, né? Mas aqui Deus está querendo dizer que a gente lembra que o pontapé inicial foi o falar de Deus. Se Deus não tivesse falado, nada aconteceria. É a palavra de Deus. Lembra? Deus fala, então, né? O Espírito, cada um tem uma função, né? Pelo que a Bíblia diz, né? Deus é o que fala, Jesus é o que executa, né? É o que faz o que Deus falou, e o Espírito Santo é o poder manifesto ali de Deus, né? A unção, a força, né? Então, é isso que ele tá falando aqui, ele falou. Mas assim, para o mundo ser criado, né? Igual Deus falou, haja luz, né? Quem fez a luz surgir, né? Pelo que a gente estuda a Bíblia, né? Foi Jesus. Jesus estava ali desde o princípio, o Espírito Santo estava ali desde o princípio, né? Mas como foi que surgiram as coisas? Pelo falar de Deus, né? Então é isso que está falando aqui, é o Criador. Deus é o Criador, né? Deus é o Criador. E aqui ele diz, quem foi que me ajudou? Qual Deus aí que vocês estão adorando me ajudou? Aí no versículo 25 ele diz, sou eu que frustro os sinais dos augures e faço delirar o espírito dos adivinhos. Sou eu quem confundo os sábios e converto a ciência em loucura. Uau! Eu sou Deus. Eu sou o Deus que faz com que os sinais de um falso profeta não se cumpram. Eu sou o Deus que faz um adivinho falar coisas erradas. Eu sou o Deus que confunde aquele que se julga sábio. Eu sou o Deus que faz com que a ciência seja desmentida.
Uau! Versículo 26 diz: Eu sou Deus que confirmo a palavra do meu servo e asseguro o êxito do conselho dos meus mensageiros. Eu sou Deus que faço se cumprir o que os meus profetas dizem. Eu sou Deus que faço com que os conselhos dos meus mensageiros sejam bons. Sou eu, Deus, que digo que Jerusalém ainda vai ser reabitada. Lembra? Essa mensagem não é para o povo na época de Ezequias, porque eles estão morando em Jerusalém, né? Então vai demorar ainda mais de 100 anos para eles saírem dali. Então Deus está falando com quem aqui? Com o povo de Daniel, dizendo que um dia eles vão voltar ainda para Jerusalém. É essa a esperança que está surgindo aqui, entende? Então não é com o povo de Ezequias, é com o povo de Daniel. Então aqui diz isso: eu digo que Jerusalém ainda vai ser reabitada. Vocês ainda vão morar de novo lá. E eu digo para as cidades de Judá: vocês ainda serão reconstruídas. Eu ainda vou reerguer as ruínas de Jerusalém. Gente, isso daqui parecia piada, porque Jerusalém não tinha sido destruída nessa época que está tendo essa pregação, a gente lembra, né? Não tinha. Jerusalém estava intacta, estava de boa, estava tudo tranquilo. Pelo contrário, a gente lembra, Ezequias estava recebendo visitantes querendo conhecer Jerusalém, né? Porque Jerusalém acabou de se livrar da Assíria, então Jerusalém era afamada, então não era isso, né? Tinha uma fama aí, né? Extraordinária, não era ruim assim. Mas não, Deus aqui tá falando sobre a época de Daniel, porque essa cidade vai ser destruída, né? O templo, a cidade de Jerusalém vai ser toda destruída. E quando ela foi toda destruída, parecia algo impossível se morar nela de novo. Ela ia ter que ser toda reconstruída. Ela parecia inabitável, né? Mas é isso que Deus está falando aqui com o povo lá de Daniel. Eu digo que Jerusalém ainda vai ser reabitada. Eu digo que Jerusalém ainda vai ser reconstruída. Eu digo que as ruínas de Jerusalém ainda vão ser erguidas de novo. Uau! E lembra qual é o intuito de Deus de falar tudo isso? É dele provar que ele é Deus. A questão é que do capítulo 40 em diante, Deus vem falando que ele é Deus. Então ele vem provando que ele é Deus. E qual é a maior força que ele vem? Qual a maior base que ele vem? É lançando profecias que vão se cumprir. Aí quando se cumprirem, é a prova de que ele é Deus. Porque ele está falando sobre coisas muito distantes. Então, quando essas coisas acontecerem, todo mundo vai ter certeza que ele era Deus. E nenhum outro, ele deu a oportunidade dos outros falarem, mas nenhum outro Deus veio com mensagem nenhuma futura. Só ele falou, só Deus falou. E ele está falando, então, quando isso acontecer, vocês vão ver que eu sou Deus, né? Aí, então, aqui diz no versículo 27. Sou eu quem digo para o oceano, fica seco. Sou eu quem digo para os rios, fica seco. Né? Ele está falando aqui no sentido realmente de poder. Sou eu quem vou dizer para a Babilônia, chega, acabou. Seu poder acabou. É hora do meu povo voltar para Jerusalém. Aí aqui no versículo 28 ele diz isso. Ele estava falando sobre a Babilônia. Agora ele fala sobre Ciro. Gente, uau! Aqui, gente, Ciro não existia, tá? Ciro não era nem sombra ainda de Ciro. Não. Gente, é muito tempo à frente. Muito tempo mesmo à frente. Nem sei quanto tempo, mas é muito tempo. Sei lá, acho que uns 200 anos, gente, para mais ainda, que Ciro vai aparecer aí para falar da Babilônia. Eu acredito que seja uns 200 anos por aí. É de cabeça assim, fica difícil. Mas é por aí, gente, uns 200. Caramba, e Deus já fala o nome. Porque lembra, o intuito de Deus é provar que ele é Deus. Então Deus está vindo nessa pegada. Deus está lançando profecias futuras com detalhes para provar que ele é Deus. E ele fala, cadê? Nenhum outro está fazendo o que eu estou fazendo. Nenhum outro está lançando profecias como eu estou lançando. Só eu estou lançando essas profecias. Não vejo nenhum outro falar profecia nenhuma futura. Mas eu estou falando. E vocês vão ver quando acontecer quem é Deus. Eu sou Deus, sou o único que estou falando, né? Então é nesse sentido realmente de reforçar esse povo, né? Porque a gente vai ver que quando eles forem voltar lá para Jerusalém, vai ter que ter um avivamento, né? Vai ter que ter um avivamento.
Eles vão ter que voltar tendo a certeza de quem é o Deus deles. Eles ficaram muito tempo na Babilônia. É igual lá no Egito, né? Eles saíram, eles foram libertos do Egito, mas ainda tinham mente de escravo, né? Eles foram libertos da escravidão, mas a mente deles durante o exército, durante o deserto, ainda era uma mente escrava, né? E agora também, quando eles saírem da Babilônia, né? Mais pra frente, muito mais pra frente, eles vão ter esse probleminha também, a gente vai ver, né? Vai ter essa questão. Mas e Deus foca que faz o seu povo perceber que ele é Deus, né? Ele dá várias provas, né? Pela misericórdia dele, ele dá várias provas para o povo para crer que ele é Deus, né? Então aqui ele diz: sou eu, Deus, que falo para Ciro. Gente, Ciro nem existia. Mas é Ciro que vai fazer isso mesmo, né? Ciro é que vai vir tomar a Babilônia, Ciro o Grande, né? Lá o Império Medo-Persa é que vai vir conquistar a Babilônia mais pra frente, né? Então, quando ele vier conquistar Ciro o Grande, né? Realmente vai se cumprir isso. Ele vai matar Belsazar ali, vai conquistar a Babilônia e vai tomar ali, né? A Babilônia vai começar a ser o Império Persa, não é mais o Império Babilônico, é o Império Persa, né? Então, aqui diz isso no versículo 28, né? Eu digo para Ciro, meu pastor. Eu digo para Ciro, vai lá e solta o meu povo. Vai lá e pega minhas ovelhas, né? Ele vai cumprir toda a minha vontade, Ciro. E ele vai dizer assim para Jerusalém. Aqui não está falando sobre Jesus, está falando sobre Ciro mesmo. Porque Ciro vai dizer isso mesmo. Aqui está falando que Deus vai levantar um homem chamado Ciro. E esse Ciro vai ser usado por Deus para cumprir a vontade de Deus para libertar suas ovelhas. E vai dizer assim para Jerusalém: Ciro, você vai ser reconstruída. Ciro vai dizer assim para o templo de Deus: você será restabelecido. E é o que vai acontecer, gente. Isso é ordinário, né? Ali no Novo Testamento, não. Ali quando chega ao Império Persa, né? Aí Ciro lança um decreto. E nesse decreto, Ciro fala, né? Ele lança uma lei, escreve uma lei. E essa lei diz que o povo, os judeus, tem que voltar para Jerusalém para reconstruir o templo. E eles ficam lá reconstruindo. É nessa época aí que eles ficam tudo desanimados, né? Eles ficam tudo tristes. Porque eles vão reconstruir o templo e o templo não vai ficar tão bonito como era no templo de Salomão, né? Então eles vão ficar meio tristes, que não vai ser tão enorme, tão bonitão como era no templo de Salomão, né? Então vai ser um templo mais simplesinho. Aí eles vão ficar meio desanimados, né? Mas nesse tempo é Ciro Ciro é um rei persa, né? E ele que vai escrever esse decreto, essa lei, né, autorizando os judeus a voltarem para Jerusalém para reconstruir primeiro o templo e depois reconstruir a cidade. E isso realmente acontece. Aí tem essa autorização, o povo podia voltar para Jerusalém, mas a maioria vai ficar. Aí é que acontece a história de Esther. Aí tem um bom povo que fica, sabe? Não é todo mundo que volta. Aí depois da história de Esther, o povo volta. Aí depois do que acontece ali em Esther, eles voltam. Alguns voltam, alguns ficam, né? Mas são poucos que ficam ali na Pérsia, né? Mas a maioria volta depois da história de Esther ali, né? Amém. Então, gente, amém. Na segunda-feira a gente vai estudar Isaías 45, tá bom? Com a graça de Deus, amém. Evanice, espero que você tenha gostado da aula. Espero que você volte na segunda-feira aí com a graça de Deus, tá bom? Amém. Gostei muito. Amém, glória a Deus. Estou aqui analisando versículo por versículo, acompanhando você. Glória a Deus, que bom. Que bom que você gostou. Espero que você volte mais vezes. A palavra sempre renova, né? A palavra traz assim a nossa lembrança, muitas coisas, e nos renova a nossa fé, né? É verdade. Muito importante. E às vezes você já leu aquilo ali, mas passa, a mente acomoda, mas aí quando você recorda, tem muita coisa na lembrança. É verdade. Gostei muito da aula. Amém, amém. Amém, Evanice. Seja muito bem-vinda, viu? Que bom que você gostou. Amém. Obrigada. Amém. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Segunda-feira a gente vai ter aula de novo, tá bom? Com a graça de Deus. Amém. 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 Um beijo. Deus abençoe. Amém. A Luciane tá falando no Facebook. Amém. A Luciane tá falando no Facebook.
Que não foi ela não. Ah, então acho que eu me enganei, Luciene. Eu jurava que foi você que escreveu. Alguém escreveu, eu acho que era Luciene o nome também, mas acho que deve ser outro sobrenome. Mas amém, Luciene. Deus abençoe, viu? Gente, eu vou perguntar se alguém tem alguma dúvida no Meet, o Francisco, a Maria Oliveira e a Ivanice tem alguma dúvida. Enquanto isso, eu vou desconectar o Facebook, o Instagram e o YouTube, tá bom, gente? Deus abençoe a Não, todos. Até não, para mim segunda. ficou muito claro. Pra mim Amém.